Vamos lá, galera. Nossa aulinha de hoje é homenagem a dois professores, certo? Um é o professor Lela e o outro é o professor Juscelino Madeira. São dois torcedores do Náutico. Um é um torcedor safado, porque o Lela é um torcedor safado. Se o time estiver bem, beleza. Se não tiver, também beleza para ele, não está nem aí. E Juscelino, a marca dele, as camisas que ele utiliza, sempre está vestido com camisa de clube. E a gente está encerrando hoje a nossa parte daquele material que foi passado para vocês, aquelas fichas de exercício da nossa revisão de primeiro semestre. Então a gente encerra a parte de geometria plana com circunferência e círculos. Então encerrando aí, a gente volta para o material de novo e vamos começar a resolver as questões. Então eu coloquei aqui para adiantar: circunferência é um conjunto de pontos que distam entre si de um ponto comum denominado centro. Então quando fala distam, quer dizer que tem a mesma distância. Então a circunferência é isso aqui, ó, essa linha aqui. É um conjunto de pontos, todos esses pontos têm a mesma distância de um ponto comum que é o centro. Tá certo? E quando a gente chega em círculo, é a região limitada por uma circunferência. Então o círculo é tudo que tem aqui dentro, ok? Circunferência é só a linha, círculo é tudo que tem dentro da linha, para diferenciar melhor. Então, olha, se você pegar um cordão, chegar lá no bujão da sua casa, rodeou aqui, quando você esticar, você tem o comprimento da circunferência. É como se eu partisse ela aqui e estirasse. Isso aqui é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2πr, tá certo? Então lembra que a circunferência ela tem comprimento. Esse lá não está funcionando, vamos pegar outro aqui. Então a circunferência ela tem comprimento, e o comprimento é dado por 2πr. Já o círculo, que é tudo que tem aqui dentro, então já é uma superfície. Então o círculo ele tem área. E a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Certo? Então diferencia a circunferência do círculo. Fica mais fácil de lembrar. Circunferência é a linha, círculo é tudo que tem dentro da linha. Aí fica mais fácil de você diferenciar. Quais são os elementos de uma circunferência? Vamos separar aqui, ó. Elementos da circunferência. Primeiro, nós temos essa distância do centro, vamos chamar o centro de O, até um ponto aqui eu vou chamar de A. Essa distância, OA, é chamada de raio. A distância do centro até qualquer ponto é o raio. Se eu prolongar aqui, eu passo a ter, vamos chamar aqui de B. Esse segmento AB é formado por dois raios, certo? R e R. Então R mais R, 2R. Isso aqui é chamado de diâmetro. Tá certo? Então o diâmetro vai ser essa linha que é composta por dois raios. Se eu traçar mais um segmento aqui, isso aqui eu já mostrei a vocês numa aula anterior, vou chamar de CD. CD, eu posso vir aqui por dentro, tá certo? Essa linha, pegar um atalho, ou posso vir por fora, tá certo? Então, são duas coisas diferentes. Eu posso pegar um atalho, vindo por dentro, ou posso ir por fora. Se eu for por dentro, eu tenho o que a gente chama de arco, certo? Se eu for por fora, desculpa aí, vamos consertar aqui. O arco quando eu vou por fora. E quando eu vou por dentro eu tenho uma corda. Então daqui para cá, corda. Daqui para cá, por esse sentido, aí eu tenho um arco, certo? Só fiz trocar a posição dos dois. E ainda tenho mais um elemento aqui, ó, vou chamar de EF. EF é a distância da circunferência até uma corda. A distância até uma corda é chamada de flecha.
certo? Então são esses os elementos da circunferência. A distância do centro até um ponto é um raio, 2 raios passando pelo centro é um diâmetro, um segmento unindo 2 pontos na circunferência é uma corda. Lembra que o diâmetro também é uma corda que passa pelo centro. E o pedaço de uma circunferência de um ponto ao outro é um arco, e a distância da corda até a circunferência é que a gente chama de flecha. Então vamos para as relações métricas na circunferência. Vou apagar aqui, tá certo? Lembra que a circunferência tem comprimento e o círculo tem área. Vamos aqui para o que a gente chama de relações métricas na circunferência. Relações métricas na circunferência. Certo? Então, quais são essas relações? Vamos fazer aqui uma circunferência e fazer aqui outra circunferência. Ok? A primeira relação vai ser a distância de um ponto ao diâmetro. Certo? Ou distância ou a projeção de um ponto. A segunda relação vai ser a projeção de uma corda no diâmetro. Cuidado para não confundir as duas, certo? Então chame sempre a atenção nesse cuidado. Nós vamos ter na primeira relação aqui o diâmetro, vou chamar de A e B, tá certo? Aqui eu vou ter um ponto C, e nós vamos calcular a distância desse ponto C, ou a projeção desse ponto C aqui no diâmetro. A segunda relação que eu falei para você não confundir, eu vou ter o diâmetro, AB, vou ter aqui uma corda, AC, e nós vamos calcular a projeção dessa corda sobre o diâmetro. Veja que são parecidas. Aqui nós temos o quê? Que CH, tá certo? CH é média geométrica, então, média geométrica, raiz quadrada, de AH, certo? AH, vezes HB. Ou então você vai encontrar nos livros CH ao quadrado igual a AH vezes HB. Olha que essa relação, ela é esse pedacinho aqui vezes esse pedacinho aqui, para não confundir. Na segunda relação, nós vamos ter o quê? Que AC, que é a corda, é média geométrica, então raiz quadrada, entre AH e AB. Ou você vai encontrar AC ao quadrado é igual a AH vezes AB. Você vai encontrar essa relação no livro. Tá certo? Então, para não confundir, veja que ali são as duas projeções. Aqui é uma projeção vezes o diâmetro. Primeira relação, projeção do ponto sobre o diâmetro. Segunda relação, projeção da corda sobre o diâmetro. Vamos para a terceira relação. Vamos apagar aqui. Terceira relação. Vou apagar aqui também para aproveitar a circunferência. Certo? Vamos aproveitar aqui essa circunferência para a gente fazer a terceira e a quarta relação.
terceira relação é chamada de encontro de duas cordas. Olha, se eu tiver aqui uma corda AB e uma corda CD se encontrando aqui num ponto. Não é obrigado a se encontrar no centro não, tá certo? Encontro de duas cordas. A quarta relação é, vamos apagar aqui, o encontro de duas secantes. Toda vez que falar em secante, quer dizer que é aquela linha que toca a circunferência em dois pontos, tá certo? Então, vamos dizer que elas se encontram aqui no ponto P, vai passar aqui no ponto A e B, no ponto C e no ponto D. Encontro de duas cordas, encontro de duas secantes. No caso das cordas, nós vamos ter isso aqui, ó, PA vezes PB, certo? PA vezes PB é igual a PC vezes PD. PC vezes PD. Então essa é a terceira relação. A quarta relação em ponto de duas cordas é a mesma coisa. Tenha cuidado para não confundir. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Vejam que as duas relações são iguais. O que eu falo confundir é isso aqui. Ó. Você tem PA, é esse pedacinho aqui. E PB é ele todo. Porque muita gente pega, quando vai resolver a questão, acha que PB é só esse pedaço aqui. Não, PB é ele todo. PC é esse pedacinho, PD é ele todo. Tá certo? E por último, na quinta relação, vamos apagar aqui. A quinta relação vamos apagar aqui também. São 5 relações na circunferência. A quinta relação é o encontro de uma tangente e uma secante. Olha, quando se falar em tangente, é a linha que pega troca a circunferência em um ponto. Então essa linha aqui. Essa linha vai se encontrar com outra que é uma secante. Tangente toca em um ponto, secante toca em dois. Então vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então nós vamos ter essa relação, ó, PA ao quadrado é igual a PB vezes PC. Essa é a quinta relação. Encontro de uma tangente com uma secante. E para encerrar essa parte aqui, nós vamos fazer outra circunferência aqui. Nós vamos ter uma linha aqui que vai passar pelo centro e vai encontrar aqui um ponto. Tá certo? Então, aqui eu tenho o centro da circunferência, tenho o raio e tenho essa linha aqui que vai ser a distância do centro até esse ponto. Vamos chamar aqui de D. Então nós vamos chamar aqui potência de um ponto em relação à circunferência. Então, essa potência desse ponto em relação à circunferência nada mais é do que D ao quadrado menos R ao quadrado. Então, a distância, lembra que é a distância do ponto até o centro, e o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto na circunferência. Pronto, são essas relações. Ainda vamos ter aqui, vamos apagar tudo aqui de novo, a questão que nós vimos de polígonos, o seguinte:
nós temos uma circunferência, fazer mais outra, fazer mais outra. Olha, se um polígono ele está dentro da circunferência, tocando a circunferência em cada ponto do seu vértice, nós dizemos que esse polígono aqui ele é inscritível. Tá certo? Por quê? Pode acontecer o seguinte, de eu ter um polígono, ele está dentro da circunferência, mas ele não é inscritível. Ele só é inscritível quando todos os seus vértices tocam a circunferência. Se 2 vértices apenas tocou, ele não é inscritível. Mesmo ele estando dentro da circunferência, ele não é considerado inscritível. E podemos ter isso aqui, ó. Nós podemos ter um polígono que toca, cada lado seu, toca a circunferência em um ponto. Ele diz que ele tangencia a circunferência. Nesse caso, ele é chamado circunscritível. Ele é circunscrito. Tá certo? O que é que nós vamos ter? Essa distância do centro até um vértice é um raio. A distância do centro até um lado é chamado de apótema. Então nós vamos ter em alguns casos, se não tiver nessa tabela, ele lhe dá os valores. O polígono, tá certo? O seu lado e o seu apótema. Temos mais um aqui, que vai apenas esses, eles vão te dar, quer dizer, você tem que saber o triângulo, isso aqui é obrigatório saber, nenhum problema ele vai lhe dar. O quadrado e o hexágono. Tá certo? Isso aqui você tem que saber. O lado do triângulo é dado por L raiz de 3. O apótema do triângulo vai ser dado por L sobre